E hoje tem Flamengo, hoje tem Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Vamos falar um pouco sobre a preparação do Flamengo para este jogo. Além disso, novo alvo do Flamengo, indicação de Jorge Sampaoli. E para fechar, os bastidores da Libra, Leila atacando o Flamengo novamente. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanais Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro. Eu estou hoje aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, faço meu agradecimento habitual a quem já é inscrito no canal, aqueles que acompanham aqui o nosso trabalho, e convido aqueles que estão aqui pela primeira vez e que ainda não são inscritos, que por favor se inscrevam no canal, siga-nos para poder saber sempre notícias do mais querido, troque a ideia aqui com a gente. Hoje tem live, tá? Vamos falar sobre isso aqui. Hoje tem uma live um pouco mais tarde do que a habitual. Hoje vamos fazer a live 10 horas, uma live especial pós-jogo, pós-clássico aí, Flamengo e Vasco. Convido a todos a assistirem com a gente depois do jogo. Corre direto aqui pro canal, né? Live em parceria com Ligados no Fla 1981 e Cadu SRN. Então, galera, tem muita notícia hoje. Mais uma vez aí agradeço a todos que nos seguem. Vamos para a primeira notícia. Sejam bem-vindos a mais um dia, a mais um vídeo aqui do Flamengo, galera. Bom, galera, é hoje, né? Hoje tem o Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, na verdade, o jogo é no Maracanã, mando do Vasco, a pedido do Vasco, inclusive, né? E o Flamengo aí tem a oportunidade de, ao vencer o Vasco, subir para 16 pontos, dar um salto na tabela aí, passar mais ou menos umas 4 posições, fechar ali a rodada mais ou menos em quinto aí na competição e encostar um pouco mais nos líderes, né? Que hoje o campeonato está sendo liderado ainda pelo Botafogo e logo na segunda posição o Palmeiras. Então é importante o Flamengo não ficar muito atrás, não aí descolar muito desse grupo de frente, até porque o Flamengo teve alguns tropeços aí no início da competição e agora começa a vir numa crescente. A preparação do Flamengo foi encerrada hoje, né? De manhã acho que deve ter tido um treino aí mais light, mais tático, uma questão mais de ajustar umas posições, né? Hoje é dia do jogo, mas o Flamengo treinou ontem também e começando a constatar alguns possíveis desfalques do Flamengo para essa partida. Vamos falar sobre isso aqui também. Jorge Sampaoli, que tem uma entrevista dizendo que pretende melhorar o seu desempenho no comando do Flamengo em clássicos, né? Ele que até agora perdeu para o Botafogo, empatou uma vez com o Fluminense no primeiro jogo da Copa do Brasil e agora ganhou essa segunda parte do Fluminense. Então ele tem uma derrota, um empate e uma vitória. Pretende aí melhorar o seu desempenho, quem sabe hoje ganhando do Vasco da Gama. Vasco está lá embaixo, né? Está fazendo aí um péssimo início de competição, apesar de ter feito dois bons jogos nas primeiras 2 rodadas do campeonato, onde ele venceu o Atlético Mineiro e empatou com o Palmeiras. Mas aí depois realmente o Vasco não vem bem. E aí pode ser um momento do Flamengo aproveitar esse desempenho ruim do Vasco e sobressair nesse clássico, um clássico que normalmente o Vasco consegue equilibrar ali essa diferença que existe técnica entre os jogadores das equipes, com muita vontade, com muita disposição e pela seriedade com que eles levam esse clássico. O Flamengo ontem fez um treino específico de finalizações. Isso é importante porque o técnico percebeu, não deve ter sido de hoje, a gente que é torcedor já percebeu, que realmente a mira do Flamengo tem sido um problema. Se a gente pegar aí só esse último jogo contra o Fluminense, o Flamengo ganhou de 2-0, ganhou. Mas quantos contra-ataques o Flamengo chegou ali basicamente com 2 contra 1, 3 contra 2, podendo ali fechar, matar o jogo muito mais cedo e perdeu feio, na verdade. Gerson perdeu, o Cebolinha perdeu, enfim, o próprio Gabigol também perdeu. Então assim, a gente não pode ficar perdendo tantos gols. Tem jogos decisivos pela frente, a gente vai falar sobre os próximos compromissos também daqui a pouco. E perder às vezes uma oportunidade que pode ser a única da partida é fatal para uma competição curta como a Libertadores e a Copa do Brasil. Galera, o Coluna do Fla trouxe informação aqui que o desgaste dos jogadores principais ali, quase que o time titular do Flamengo, né, ainda há um certo rodízio, é um dos pontos de preocupações aí muito grande da equipe, da comissão técnica, Jorge Sampaoli, né, e que esse é um dos motivos que a comissão pode estar pensando em poupar alguns jogadores para essa partida de logo mais contra o Vasco, tá? Esse jogo contra o Fluminense realmente foi um jogo muito intenso, os dois foram, né? Os 2 jogos foram intensos. Hoje o Flamengo tem tido muitos jogadores aí lesionados, entregues ao departamento médico, até por uma questão, segundo a comissão técnica, de preparo físico, que não estava adequado, né? Isso já foi motivo aí até de algumas discussões aí, de alfinetados dos dois lados, da comissão antiga com a nova. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas que isso deve ser avaliado para essa partida contra o Vasco.
Não é por uma questão de não considerar o jogo importante, afinal de contas é um clássico com o principal rival do Flamengo. Contudo, o Flamengo tem um jogo mais importante nesse momento, que é um jogo contra o Racing no Maracanã na quinta-feira. Um resultado que não seja a vitória pode custar a eliminação precoce e vexaminosa do Flamengo, ou vexatória se você preferir, né, do Flamengo nessa competição, que é o atual campeão, defende aí o título na competição. Galera, então falando um pouco sobre esses desfalques do Flamengo, possíveis desfalques para o jogo de hoje, né, considerando essa informação aí do Flamengo, o Gabigol com o Léo Pereira não treinaram com o grupo ontem, tá? O Gabigol fez apenas aí um treino na academia, né, um pouco mais assim light, um reforço talvez muscular, ele que saiu mancando dessa partida contra o Fluminense, né? E a programação de hoje era que ele seria reavaliado para saber se irá para o jogo ou não. Até este momento que eu estou gravando o vídeo não tem essa informação se ele vai jogar ou não, mas é um possível desfalque e nesse caso o Pedro entraria no seu lugar naturalmente, tá? O Léo Pereira provavelmente não deve ser nem relacionado para essa partida, ele deve ser poupado, ele que já vem se arrastando, joga uma partida, aí sai machucado, entra na outra, sai machucado, não joga mais uma e tal. Tá nessa questão aí de desgaste muscular provavelmente, e aí a intenção da comissão técnica é poupá-lo para esse jogo, não deve aí ir para essa partida contra o Vasco, o que é uma pena, né? Com relação a Pedro e Everton Ribeiro, Pedro, que não jogou contra o Fluminense, está à disposição, treinou normal, foi a campo normal e deve sim ser muito provavelmente escalado para esse jogo, se não saindo de titular, mas ele deve entrar durante a partida, caso o Gabigol jogue. Já o Everton Ribeiro ainda não está 100%, mas também treinou com o grupo, vem se recuperando, ele teria entrado no jogo contra o Fluminense meio que no sacrifício, né? Jogou aí, entrou no segundo tempo, mas ainda é uma opção para a comissão técnica, se não sair de titular, pode ser que ele entre, muito provavelmente entrará aí no decorrer da partida, tá? Se a gente pegar aqui em termos de resultado, nos últimos 7 jogos o Flamengo ganhou 4 e empatou 3. É claro que o empate desse contra o Nublense foi realmente uma grande decepção e prejudicou aí a campanha do Flamengo na Libertadores. Contudo, o Vasco, gente, em contrapartida, que dizem, né, eu vi alguns jornalistas dizendo que o Barbieri deve fazer um esquema tático diferente, o Vasco deve vir diferente para essa partida, num esquema tático novo aí, para jogar contra o Flamengo. Talvez uma postura mais ali conservadora, mais postada, esperando o Flamengo, não deve propor muito o jogo, como ele faz em outras partidas. O Vasco que vem, pelo contrário, de 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco que teve aí a semana inteira de descanso, né? Não jogou, até porque ele só disputa hoje o Brasileiro, já está eliminado da Copa do Brasil, né? Não disputa nenhuma competição internacional, então só está focado no Brasileiro, vem com o time descansado. Mas o Vasco deve vir com tudo aí, com sangue nos olhos, aquela filosofia que foi implantada pelo Eurico Miranda, é um campeonato à parte, né? Que o foco é ganhar do Flamengo sempre, em qualquer situação, mesmo que haja uma diferença técnica entre as duas equipes. Mas o Vasco não vem bem de fato, né? Na competição, não ganha 7 jogos do Brasileirão, hoje ocupa a penúltima posição na tabela, e isso vai ser um jogo de extremos nesse sentido, mas se tratando de clássico, as coisas costumam se igualar, então vamos ver como será aí o desfecho desse encontro de logo mais. Só pode ser sacanagem os caras colocar o Vasco para jogar na segunda, né? É impressionante, deve ser uma provocação direta à equipe Cruz Maltina, mas enfim. Então o jogo é hoje, galera, às 8 horas, em plena segunda-feira, tá? A gente vai fazer aqui a live, convido a todos aí a ficarem conosco logo após a partida, né? A partir das 10 horas da noite, a gente vai fazer a live para falar especificamente desse jogo, entre outros assuntos também, mas espero que o Flamengo seja vencedor, saia vencedor desse confronto, para que a gente faça a live com muito mais empolgação, com ânimo, felicidade, né? A possível escalação do Flamengo, não tem a escalação oficial ainda nesse momento que eu estou gravando, mas a possível escalação do Flamengo, pode ser que o técnico resolva poupar o goleiro Matheus Cunha, e aí entraria com o Santos. Não acredito que ele faça isso, mas a gente já ouve alguma coisa nesse sentido. Também nessa linha de poupar, pode ser que ele poupe o Ayrton Lucas, né, que é um jogador que vem jogando praticamente todas as partidas na lateral esquerda, e aí entraria com o Felipe Luiz, até porque é a nossa única opção. Acho que ele vai fazer isso exatamente na lateral direita, deve entrar com o Varela na lateral direita. Acho que na zaga, até por falta de opção, não tem muito mistério, deve entrar com Fabrício Bruno e Davi Luiz, considerando que o Léo Pereira está fora e que ele não conta muito com os outros zagueiros do elenco, como o Pablo, como o Rodrigo Caio.
À frente da zaga, aquele miolo novamente formado por Eric Pulgar e Thiago Maia. Ele não deve mexer, né, porque está funcionando, começou a dar um pouco mais de segurança para o esquema tático que ele quer jogar. Um pouco mais à frente, participando da parte criativa, o Gerson que não tinha feito uma boa partida aí contra o Cruzeiro, mas que voltou até relativamente bem contra o Fluminense. Talvez um pouco mais de velocidade ele precisa impor aí quando estiver com a bola. Arrascaeta, isso sim vai fazer muita diferença nesse jogo. Aliás, o Vasco é uma boa vítima do Arrascaeta. Então, eu já até aposto no golzinho do Arrasca hoje para essa partida, né? Fazendo aí a criação da jogada do Flamengo. Deve vir com o Everton Cebolinha, ou Matheus França, ou Everton Ribeiro, com Pedro, se Gabigol não tiver condições de jogo. Então, esse é o meu provável time para a partida de logo mais. Mais uma vez, reforço, tomara que o Flamengo saia vencedor desse confronto. Uma rapidinha aqui, o Igor Jesus, né, que é esse volante talentoso do Flamengo, a promessa da base, que a torcida tem pedido mais oportunidades para ele, renovou com o Flamengo, tá? O contrato vai até final de 2025, dezembro de 2025. O jogador que só teve com o Jorge Sampaoli uma oportunidade, que foi justamente no jogo contra o Curitiba, que nem era ainda exatamente o comando de Jorge Sampaoli, né? E depois disso ele não teve oportunidade. O Flamengo que vem buscando aí um volante no mercado, né? Atualmente o nome de Alan é o mais forte. Mas aí ele renovou, pelo menos o Flamengo teve esse cuidado de que o contrato dele estava acabando, esticou um pouco mais aí o contrato dele, tomara que ele tenha mais oportunidades a partir de agora, essa joia da base rubro-negra. Galera, falando mais uma vez aí sobre os bastidores da Libra, Leila Pereira volta a atacar o Flamengo, volta a atacar o presidente Rodolfo Landim, colocar o Flamengo como se fosse o malvadão, o grande empecilho para que o super sucesso que será essa Libra não sair do papel. Ela se mostrou mais uma vez incomodada nos bastidores, questionou a forma como o Flamengo é tratado no futebol brasileiro, questionou por que o Flamengo tem essa diferença de outros grandes clubes do futebol brasileiro e colocou aí, digamos, para quem quisesse ouvir, 4 questionamentos sobre as negociações atuais. O Rodolfo Landim, que segue irredutível, segue preocupado com essa questão de perder essa garantia de por pelo menos 5 anos, né, do Flamengo manter minimamente o que já ganha hoje, né, em termos de direito de transmissão. Eu acho que é uma questão importante, claro. Houve já essa votação unânime pela essa manutenção para não prejudicar nenhuma equipe, mas ele, ao que parece, está preocupado nos bastidores de tornar isso mais assim palpável, né, mais garantido do que realmente está no papel hoje. Galera, e aí o fundo de investimento chamado Mubadala dos Emirados Árabes, tá? Que estaria disposto, interessado em investir os 4 bilhões aí pela formação dessa liga, né, do futebol brasileiro, coloca como algumas questões, né, algumas condições para que esse negócio comece a avançar, para garantir também o investimento deles. E uma delas é que os 40 times têm que estar compondo o projeto. Lembrando que esses 40 times envolveriam mais ou menos os times de Série A e Série B hoje, que estão hoje divididos nessas 2 ligas que inicialmente foram criadas, a Libra e a LFF. Mas ele está exigindo que isso aconteça, essa união aconteça, para garantir esses 40 times no projeto, entre outros vários detalhes, outras condições que estão sendo negociadas aí vistas. E aí a Leila Pereira teria questionado alguns pontos a respeito dessas negociações que estão acontecendo. E aí, segundo o jornalista Diogo Dantas, né, a Leila estaria questionando 4 pontos principais aí sobre essas negociações. Segundo ela, o primeiro ponto é que os 39 clubes já teriam aprovado as condições e apenas o Flamengo, ou seja, apenas um desses 40 que não teria aprovado. Por que eles eram obrigados a esperar o Flamengo? Bom, é o seguinte, eu não acho que seja exatamente assim como ela quer colocar. Como sempre, ela quer fazer do Flamengo o vilão, né? Quer botar todo mundo aí contra o Flamengo, quer jogar a opinião pública, os torcedores dos outros times contra o Flamengo, como se fosse o grande, o que está atrapalhando as negociações. Não é tão simples assim, galera. Existe ainda hoje essa cisão, essa divisão entre Libra e LFF. Esse grupo da LFF que inicialmente se separou, ainda está buscando, né, se entender, aceitar algumas questões para se juntar e voltar a ser uma liga única, tá? Os representantes principais dessa LFF, que negociam em nome dos outros times, ainda não estão 100% de acordo com tudo, não. Eles não estão já convencidos e, como ela coloca aqui, todo mundo já aceitou e só o Flamengo que não. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Essa informação dela é, mais uma vez, para jogar a opinião pública contra o Flamengo. Colocar o presidente Rodolfo Landim como se fosse o vilão e todo mundo ficar contra o presidente, tá? Mas enfim, essa é a primeira reclamação dela. O segundo ponto
que preocupa demais ela é a proximidade, a aproximação entre os investidores do Mubadala com o presidente Rodolfo Landim, que ela acha que isso pode ser prejudicial, não vê isso com bons olhos, etc. Tal. Bom, essa é a opinião dela como uma pessoa do mundo de negócios, né? Eu acho até que é válido considerar isso. Né? Em outras questões pode acontecer realmente se alguém desse grupo que está negociando está mais próximo, está falando mais ali com o grupo de investidor, pode sim negociar coisas à parte, né? Estou sendo bem sincero aqui, a seu favor. Então nesse ponto até entendo a preocupação dela, mas ela questionou isso de novo. Também questionou que o prazo foram cumpridos por todos os 39 clubes, menos o Flamengo. Não acho que essa informação seja 100% verdadeira, mas enfim, como ela vem batendo no Flamengo, até porque ela ganha espaço com isso, né? Ganha mídia com isso, ela colocou de novo o Flamengo como o que não está respeitando agora os prazos que deveriam ter sido cumpridos. E por último, já um outro ponto, que aí dessa vez não envolveu o Flamengo, ela questionou, afinal de contas, quem é que está dando as cartas, quem é que está comandando essas negociações? É o grupo de investidores ou são os clubes, são os dirigentes dos clubes? Né? Esse é um ponto importante, porque se os clubes, desde já, começarem a se submeter muito à exigência dos grupos de investidores, isso pode ser um problema lá na frente, né? E aí ela trouxe um ponto até interessante a ser discutido. Eu acho que é um assunto interessante e vai durar ainda muito tempo essas negociações e a gente quis trazer essa atualização aqui para vocês, beleza? Próximos compromissos do Flamengo para esse mês de junho, né? O Flamengo que já enfrentou o Fluminense agora na quinta-feira, no dia 1º, saiu vencedor aí desse confronto decisivo, né, na Copa do Brasil, está classificado para as quartas de finais, né? E agora hoje, dia 5 de junho, enfrenta o Vasco também no Maracanã. Jogo importante aí pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode se aproximar do grupo aí que está liderando o campeonato. Na quinta-feira, dia 8, o jogo mais importante da temporada, depois do Mundial, que é o jogo contra o Racing. O Flamengo joga aí a classificação para a próxima fase. Se o Flamengo não vencer essa partida, ele praticamente pode dar adeus à competição. Então ele precisa sair vitorioso desse confronto contra o Racing no Maracanã, na quinta-feira, dia 8. Motivo até pelo qual deve poupar alguns jogadores no clássico de hoje. O Flamengo que enfrenta depois desse grande duelo, já no domingo, o Grêmio, tá? O jogo também no Maracanã, pelo menos não vai haver o desgaste de viagens, nem para a Argentina, nem para o Sul. O jogo também difícil, o Grêmio vem numa crescente, o time está ajeitado na mão do Renato Gaúcho, o Luis Soares está jogando bem, outros jogadores vão se destacando, é um jogo importante e difícil para o Flamengo, não é um confronto fácil. Na quinta-feira, né, aí tem as datas FIFA, né, as convocações para seleções já estão acontecendo, vem as datas FIFA e o Flamengo volta a jogar só no dia 22 de junho contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Tá? Flamengo também em São Paulo no dia 25, domingo, enfrenta o Santos, também jogo difícil, o Santos também vem fazendo aí boas apresentações. E fecha aí o mês de junho, no dia 28, numa quarta-feira, pelo confronto final aí da fase de grupos da Libertadores contra o Alcas. Também importante para o Flamengo carimbar sua classificação e ter uma pontuação mínima aí, quem sabe até brigar pela liderança do grupo. Acho muito difícil que o Flamengo ainda tenha a chance de liderar esse grupo, né? O Racing teria que perder as 2 partidas e o Flamengo ainda fazer talvez um saldo aí, vamos acompanhar. Galera, para fechar nosso vídeo aqui, nós fizemos um short, eu vou deixar aqui para vocês nos links relacionados, sobre o novo alvo do Flamengo, né? O Jorge Sampaoli teria indicado aí, percebido uma necessidade do Flamengo ter mais um zagueiro para atuar no lado direito da zaga do Flamengo, um zagueiro destro, né? Ficou bem claro que ele não conta com o Rodrigo Caio, que tem seu contrato previsto para terminar no final do ano. O Flamengo não deve renovar, o Flamengo até agora não se manifestou e não deve fazer uma proposta, a não ser que ele entre num acordo aí de produtividade, ou enfim, não sei, alguma questão assim com o Rodrigo Caio. Realmente seria um contrato de risco, infelizmente o histórico dele de lesões conta muito contra ele, né? Apesar de ser um jogador que se dedicou ao Flamengo, se identificou com a torcida gosta dele, mas realmente a gente não pode contar com o jogador, pelo menos 2 anos a gente não conta com o jogador no elenco, né? Então não deve seguir no Flamengo. A outra peça seria Pablo, que esse sim tem um contrato longo, o Flamengo está disposto a negociar nessa próxima janela, parece que já houve sondagens do Corinthians, talvez uma outra equipe aí do Brasil, e o Flamengo estaria disposto a vir propostas, o jogador tem um salário alto, mas não tem tido oportunidade com o Jorge Sampaoli, não sei se ele não agrada nos treinos, não sei se as características não são o que o técnico espera, não sei se teve alguma questão também interna. O fato é que ele realmente não vem fazendo uma boa apresentação quando joga e desde que o Jorge Sampaoli entrou ele não teve praticamente nenhuma oportunidade. Bom, percebendo isso, o técnico indicou essa necessidade
e teria indicado Lucas Veríssimo, zagueiro que já trabalhou com ele no Santos em 2019. E na ocasião, após o final daquela temporada, foi contratado pelo Benfica a pedido de Jorge Jesus, né? E o jogador foi muito bem no Benfica, era titular absoluto, chegou a ser convocado para a seleção e tinha sim chance de jogar a Copa do Mundo. Mas ele teve uma lesão muito séria, e rompeu os ligamentos do joelho direito, ficou fora dos gramados um tempo considerável, deu adeus a sua oportunidade de talvez jogar uma Copa do Mundo, né? Hoje já está recuperado, mas esse histórico de lesão aí recente pesa, né? Ainda mais o joelho, que é uma coisa séria, na contratação. Parece que o Flamengo já fez um movimento, já teria tido uma resposta da diretoria do Benfica, né? No sentido de que estaria disposto a emprestar o jogador com uma compensação financeira, uma modalidade que não agradou a diretoria do Flamengo. Segue mapeando aí outros nomes no mercado, tá? Mas ainda é um desejo, é uma indicação do Jorge Sampaoli, então o Flamengo pode ser que faça alguma investida oficial nos próximos dias. Vamos ficar aqui acompanhando. O jogador está com 27 anos, o que aí reforça, né, o que a gente já vem falando aqui sobre uma mudança no perfil, talvez ali iniciada pelo Jorge Sampaoli, né? O Flamengo está buscando jogadores aí entre 25 a 20 e poucos anos, sempre menos de 30, para que eles possam ali ainda oferecer pelo menos 4 anos, aí 5 anos jogando pelo Flamengo, sem estar aí já numa idade mais avançada. O jogador tem 27 anos, tem 1,88 m, é destro, né? E tem o seu passe avaliado em cerca de 8 milhões segundo o Transfermarkt. Seu contrato com o Benfica vai até 2026, ele perdeu espaço desde que voltou aí dessa lesão, está tentando recuperar seu espaço na equipe e vê com bons olhos uma mudança para o Brasil, um retorno para o Brasil. Tá? Vamos acompanhar as próximas cenas. Galera, rapidamente aqui, se falou de novo em Gilberto, lateral direito, esse sim já foge desse novo perfil que o Flamengo tem traçado. E Jorge Sampaoli já falou que a lateral direita para ele não é uma prioridade nesse momento, já que ele conta com 3 jogadores. 3 assim, né? Contando que o Mateuzinho estará retornando em breve. Marinho, que teria irritado um pouco a diretoria, porque supostamente está dificultando a sua saída para o São Paulo, né? A questão do salário ainda é um impasse, ele quer continuar recebendo o que ele ganha no Flamengo, claro, nesse ponto ele está certo, mas o São Paulo não tem condições de pagar, não quer pagar e está querendo que o Flamengo pague uma parte desse valor, e esse impasse segue nos bastidores. Em relação ao Alan, o Galo continua dificultando aí as negociações. A expectativa do Galo, considerando que a janela ainda nem abriu, é vender o jogador para fora, porque assim faria um bom dinheiro e não estaria reforçando rivais como Flamengo e Palmeiras, que são dois times que têm interesse no volante Alan, né? Então o Galo ainda não deve facilitar, ele precisa negociar o jogador, mas a estratégia agora de momento é aguardar a janela para saber se tem alguma proposta de fora do país. Sobre De La Cruz, né, o Flamengo já tinha apresentado uma proposta ao River, como a gente falou no Shorts recentemente, vou deixar aqui embaixo para vocês, e que essa primeira proposta de 7,5 milhões foi rejeitada pelo River. Já teria tido essa resposta, era de se esperar, o River que espera ganhar aí pelo menos, se eu não me engano, 9 milhões de dólares, né, pela negociação do atleta. Rejeitou essa primeira conversa, faz parte, volto a dizer, a janela ainda nem abriu, o Flamengo deve fazer uma nova oferta. Acho que o Flamengo vai conseguir finalizar essa contratação de La Cruz. Seria uma boa contratação para o Flamengo, apesar do histórico também de lesão do jogador. Essas foram as informações do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem pôde nos acompanhar até aqui. Logo mais, né, vai ter Flamengo e Vasco. Se Deus quiser vai dar Mengão. E logo após a gente vai fazer a nossa live. Convido a todos a participarem aí das discussões falando sobre esse jogo. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Valeu!